Quase que não consigo conectar. Tem algum problema com a minha internet ou com o meu celular? Não sei. São o que? 7h10? Atrasei um pouco, mas nada demais. Ó, eu vou logo começar aqui porque depois essa live vai ficar gravada. Então, se você não assistiu o começo, você pode assistir depois. Eu vou colocar no Instagram, vou colocar no Instagram, no IGTV e também vou colocar no YouTube. E talvez no Facebook também. Então, algum canto dá para assistir depois. Então, eu vou logo começando a falar aqui sobre a questão dos suplementos. Suplemento é uma coisa muito interessante. Tem muitas pessoas que acham que só vão conseguir ganhar massa muscular na academia se tomar suplemento. Eu antigamente também pensava isso, pois eu comprava muito suplemento, eu achava que todo mês eu tinha que comprar whey protein e maltodextrina ou dextrose, porque na minha concepção eu só ia conseguir ganhar massa muscular se eu tomasse suplementos. Mas, na verdade, isso não acontece. O que vai definir você ganhar massa muscular ou não é a sua alimentação no geral. Uma alimentação mais nutritiva, que vai ter nutriente suficiente para você desenvolver mais massa muscular, você ganhar mais massa muscular. Eu era muito burro, eu comprava todo mês whey protein e malto. E chegou a um ponto de eu não sentir vontade de treinar se eu não tivesse whey protein e malto, porque eu achava que só ia ter resultado na academia se eu estivesse tomando whey protein e malto, né? Suplementos. Mas na verdade é uma grande ilusão. A indústria joga isso pra gente como porque ela quer vender, né? A indústria quer ganhar dinheiro, é a vida. Então ela faz o marketing dela e você cai nele ou não. Eu antigamente caí, hoje em dia já não caio mais. Até porque hoje em dia eu tenho um corpo bem mais evoluído sem utilizar nenhum suplemento. Eu não utilizo nenhum suplemento alimentar e eu tenho um corpo bem melhor do que eu tinha na época que eu comprava milhares de suplementos. Tomava whey protein, creatina, malto, albumina, glutamina, todos os minas de suplemento eu tomava. E nada adiantava, porque minha alimentação não estava adequada. Então não vai vir resultado se você não tiver uma alimentação adequada. O próprio conceito de suplemento o nome já diz, suplemento vai suplementar uma alimentação já adequada. Se a tua alimentação não está adequada, não faz sentido tu suplementar. Você vai estar literalmente jogando dinheiro no lixo. Você tem que primeiro adaptar a sua alimentação, tornar a sua alimentação completa, para caso você precise, caso sinta necessidade, utilize um suplemento para suplementar uma alimentação já boa. Eu, na minha humilde opinião, não acho que réis mortais como nós precisamos tomar suplementos alimentares. E sim pessoas que já têm atletas de alto nível, de alto rendimento, que querem uma performance ainda maior, tudo bem utilizar suplemento. E a questão de suplemento também é mais questão de... Qual a palavra? É mais uma questão de praticidade do que obrigatoriedade. Não é obrigatório você tomar suplemento caso você esteja em academia ou treinando alguma coisa. Não é obrigatório. É uma coisa que é mais prático. É muito mais prático, às vezes você não tem alguma coisa boa para comer, é melhor você tomar um suplemento, ok. Mas se você tiver a opção de utilizar comida de verdade, é muito melhor, tanto para o seu resultado, ou perca de peso, ou ganho de massa muscular, ou qualquer objetivo que você tenha. Suplemento é para suplementar uma alimentação já adequada, mais uma vez. Outra questão é treinar mais e se alimentar de menos. Tem muita gente que treina muito, treina forçado, não forçado, né? Treina rigorosamente todos os dias e a alimentação deixa meia boca. Às vezes se alimenta bem, às vezes não se alimenta e não vê resultado. E acha que é porque o treino não tá bom e otimiza ainda mais o treino e não ajusta a alimentação. A maior parte do seu resultado vai vir da alimentação. 90% do resultado vem da alimentação. 10% vem do treino. É por isso que muitas pessoas treinam e não sentem nenhum resultado. Porque elas estão colocando o maior esforço no que vai dar menos resultado, vai dar menos retorno, que é o treino. Antigamente, eu também já passei por isso. Na minha época de adolescente, na minha cabeça, eu ia ficar com um corpo massa, um corpo bom, definido, tonificado, por causa do treino. Eu pesquisei muito sobre treino, tri set, drop set,
tipos de treino, quanto treinar, sequência de treino, todas as coisas de treino que você imaginar eu já pesquisei. Porque eu achava que o treino é que ia fazer a diferença. Até um ponto, depois de uns 2 anos, eu vi que o treino não dava tanto resultado. O treino, sim, dava um resultado, mas não o resultado que eu estava querendo. Um resultado ainda maior. Aí eu percebi que a alimentação ia me trazer esse resultado que eu queria. Aí foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre alimentação. Foi até perto da época que eu estava terminando o terceiro ano. Aí eu tinha que escolher alguma coisa para fazer da vida. Então a nutrição veio a se encaixar, né, na minha vida. Mas foi mais ou menos isso. Então, uma coisa que você tem que ter noção é que a alimentação é que vai te trazer os resultados que você espera, tanto de emagrecimento, quanto de ganho de massa muscular, ou treino na academia, o que for. A alimentação vai ser a maior parte do caminho. O treino em si vai, lógico, o treino vai trazer saúde, ganho de massa muscular, resistência, mas a maior parte vai vir da alimentação. Você pode ter resultados se alimentando bem e não treinando, mas você não vai ter resultados bons você treinando e não se alimentando bem. Não vai funcionar. Outra coisa são os carboidratos com fibras. Eu vi um vídeo no Instagram muito engraçado de um nutricionista passando uma receita de cuscuz com aveia. Ela passou uma receita de cuscuz com aveia dizendo que é uma alimentação muito nutritiva. E porque vai ter aveia no cuscuz, vai diminuir, vai ser melhor para quem está querendo emagrecer, enfim. Uma balela, não existe isso, pelo amor de Deus. Cuscuz, se você quiser comer cuscuz, tudo bem, mas você tem que ter em mente que cuscuz é um carboidrato simples. Então, se você está querendo emagrecer e perder gordura, o cuscuz não vai te ajudar. A aveia, muito menos. A aveia também é praticamente só amido. Mesmo que tenha umas fibras lá, ela não vai te ajudar. Então não faz nenhum sentido você passar uma alimentação com cuscuz e aveia dizendo que é muito nutritiva. Qual nutriente tu vai tirar disso? Não tem quase nutriente nenhum, tem muita caloria, muita energia, mas quase nada de nutrientes. Uma alimentação mais nutritiva vai ser uma alimentação mais rica em derivados de animais, gorduras essenciais, proteínas essenciais, e não carboidrato simples. Carboidrato, no geral, é uma fonte de energia e não de nutrição, mesmo que muitos carboidratos sejam bastante nutritivos. Então você tem que ter isso em mente também, consumir uma maior quantidade de nutrientes na sua alimentação e tentar otimizar a sua alimentação. Se você comer cuscuz e aveia, não vai ter muito nutriente. Vai ter algumas fibras lá, mas o nosso corpo não consegue nem absorver fibra. O que vai fazer, o nosso corpo consegue fermentar as fibras com a nossa flora intestinal. Então não adianta muito, a fibra do jeito que ela vem, ela sai. Então a fibra não é nutriente. Outra questão aqui, pronto, são algumas questões sobre artigos científicos. Uma vez me falaram sobre um artigo científico que se as pessoas que comiam mais frutas e vegetais tinham menos câncer de cólon. Por isso, se você comesse frutas e vegetais, você não ia ter câncer de cólon, e se você não comesse, você ia ter câncer de cólon. Só que tem um pequeno problema nesse estudo, que é o seguinte: esse tipo de estudo é um estudo observacional ou prospectivo. O que é isso, né? Essa palavra difícil. Nesse tipo de estudo, eles não veem exatamente... Aliás, eles não mudam apenas a quantidade de fibras na alimentação dos grupos. Por exemplo, vai ter um grupo que vai consumir mais fibras e outro que vai consumir menos fibras. O que consumiu menos fibras teve menos câncer de cólon. Porém, a única coisa que mudou na alimentação dessas duas pessoas não foi só as fibras. Os pesquisadores não acompanharam apenas a mudança das fibras. Então, essas pessoas que consumiram mais fibras provavelmente consumiram mais verduras e mais frutas e mais vegetais. Porém, eles terem consumido isso, mais frutas e vegetais, provavelmente fez com que eles diminuíssem a quantidade de outros alimentos, como provavelmente alimentos industrializados, processados, refinados. Então, nesse tipo de estudo, você não pode afirmar que as fibras foi que fizeram eles ter menos câncer de cólon. E sim, pode ser uma hipótese que a diminuição desses outros tipos de alimento que fazem mal à saúde fizeram essas pessoas terem menos câncer de cólon. É um estudo que você levanta uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma coisa que pode ser verdade, mas também pode ser mentira. Você não pode ter um argumento concreto afirmando que as fibras vai diminuir a chance de ter câncer de cólon. É impossível você dizer isso com base nesse estudo. A mesma questão é a questão dos estudos com vegetarianos e pessoas que consomem mais carnes e gorduras saturadas. A questão desses estudos é o seguinte:
Nesses estudos, as pessoas veem que pessoas vegetarianas são mais saudáveis. Porém, a questão de você consumir mais gordura saturada ou mais carnes no geral, a maioria da população acredita que consumir mais gorduras saturadas e mais carnes é prejudicial para a saúde. Então, se alguma pessoa sabendo isso, achando isso, né, entre aspas, porque na verdade não é, mas se a pessoa acha isso e mesmo assim ela consome muita gordura saturada e muitas carnes, provavelmente essa pessoa não é uma pessoa que se preocupa muito com a saúde. Provavelmente é uma pessoa que deve beber, deve fumar, talvez, não praticar atividade física, então ela tem hábitos de vida, no geral, menos saudáveis. E uma pessoa que é vegetariana, muito provavelmente, eu não vou dizer todos os vegetarianos, mas a grande maioria gosta de carne, mas optou por não comer carne por ser algo mais saudável, algo que eles acreditam ser mais saudável. Então, muito provavelmente, uma pessoa dessa tem hábitos de vida mais saudáveis. É uma pessoa que regula a alimentação, tenta comer alimentos menos industrializados, tenta diminuir o açúcar, tenta praticar atividade física, provavelmente bebe pouco ou não fuma. Então, a pessoa vegetariana é uma pessoa que tem hábitos de vida mais saudável. Enquanto o outro grupo são pessoas que têm hábitos de vida menos saudáveis. É claro que os vegetarianos vão aparentar ser mais saudáveis, mas eles não são mais saudáveis porque são vegetarianos. Eles são mais saudáveis apesar de serem vegetarianos. É outro exemplo de estudo observacional ou prospectivo, que levanta hipótese. Você não pode afirmar uma relação de causa e efeito baseado nesse tipo de estudo. Outra questão também, mais um artigo, é a questão dos artigos que veem grupos que consomem mais gordura saturada e outros que consomem menos gordura saturada, como até eu citei um pouco mais cedo, né? Nesses grupos, eles veem que as pessoas que consomem mais gordura saturada são pessoas menos saudáveis e que vivem menos. Mas, valeu, Moto. Mas a questão é o seguinte, nesse tipo de estudo, a única coisa que muda na alimentação dos grupos não é só a gordura saturada. Isso é uma das coisas que eles veem. E como eu já disse, uma pessoa que acredita que gordura saturada faz mal e mesmo assim consome muita gordura saturada, é uma pessoa que não está ligando muito para a saúde dela. Enquanto outro tipo de pessoa, que é uma pessoa que acredita que gordura saturada faz mal e por isso diminui a gordura saturada na alimentação, muito provavelmente é uma pessoa que se preocupa com a saúde e tem hábitos de vida, no geral, mais saudáveis. E é isso que vai fazer a diferença. Então, não é só porque é um estudo, um artigo científico, que quer dizer que é verdade. Não necessariamente, existem níveis de evidência científica. Tem tipos de estudo científico que levantam hipóteses, que são esses estudos que eu acabei de exemplificar para vocês. Mas existem outros tipos que mostram causa e efeito. São esses tipos de estudo de causa e efeito que nós devemos nos embasar para orientações nutricionais e para seguir uma vida mais saudável. Outra questão aqui é a questão da dieta ocidental. A dieta ocidental é essa dieta que nós seguimos hoje em dia, né? A nossa dieta moderna. O grande problema dessa nossa dieta ocidental é que nós consumimos muito alimentos industrializados, processados, refinados, feitos pela indústria. Nosso corpo não está adaptado a consumir esse tipo de alimentação. Esses alimentos foram muito implantados na nossa sociedade a partir de 1900, 1910, onde teve a segunda parte da Revolução Industrial, onde teve muito avanço da indústria, a indústria ganhou muito poder e começou a jogar produtos industrializados no mercado. E assim, cada vez mais nós fomos consumindo esses produtos. Se você parar para pensar, de 1900 para cá faz o quê? 120 anos. 120 anos é praticamente nada comparado à história da evolução humana. A história da evolução humana tem mais de milhões de anos, 2,5 milhões de anos. Durante esses 2,5 milhões de anos é o que o nosso corpo está adaptado a se alimentar. A alimentação que nós tivemos durante esse tempo, durante esse período, né? É o que o nosso corpo está adaptado a metabolizar e a utilizar. Alimentos naturais, carnes no geral, frutas, vegetais, legumes, alimentos integrais e nutritivos. É isso que o nosso corpo está adaptado durante a evolução a consumir, e é isso que se nós consumirmos, nós vamos voltar a ter uma vida mais saudável e a emagrecer de uma forma mais fácil. Muitas pessoas pensam que tem que emagrecer para ficar saudável. Não, não é isso, é completamente o oposto. Você tem que ficar saudável para poder emagrecer.
Você está gordo, você está acima do peso, você está com excesso de gordura, não é algo natural para o seu organismo. O corpo humano não nasceu para ser gordo. Se você está acima do peso, automaticamente você não está saudável. Quando você começa a ter uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, o seu corpo vai ficar mais saudável e automaticamente você vai perder gordura. O seu corpo vai chegar na homeostase, no equilíbrio, porque é isso que o teu corpo nasceu para. O seu corpo quer emagrecer, o seu corpo não quer ser saudável. O grande problema é que você não consome alimentos para ajudar ele a voltar a ser saudável. Então você consumindo esses alimentos mais saudáveis, nutritivos, carnes no geral, derivados de animais, alimentos derivados de animais, frutas, vegetais. Isso é o que vai fazer o seu corpo voltar ao equilíbrio e emagrecer de uma forma mais natural. Outra questão é o seguinte, essa dieta ocidental, o que é que eles nos dizem, né? Grande parte dos nutricionistas e médicos, eles definem a dieta ocidental como uma dieta rica em carnes, rica em produtos industrializados, processados, rica em açúcar, que as pessoas comem muito e são sedentárias, não praticam atividade física. Então, o conselho que a maioria dá para vocês é o quê? É você diminuir a quantidade de comida, ou pelo menos não comer muito, diminuir a quantidade de carne, diminuir açúcar, praticar atividade física, diminuir os produtos industrializados. Ok, o grande problema disso é que eles estão matando tudo que tem na dieta ocidental, como se tudo na dieta ocidental fosse ruim. Então eles estão dizendo que tudo está errado e estão achando que fizeram o trabalho deles. Isso me lembra muito uma história que teve numa cidade antiga na França, Béziers, no sudoeste da França, no início do século XIII. Era uma cidade que nessa cidade existiam católicos e existiam os... protestantes não, católicos... Nossa, me fugiu a mente agora. Católicos e os... Enfim, existiam os católicos e as pessoas que não eram católicas. E a Inquisição queria matar as pessoas que não eram católicas. Queriam matar quem não era católico e deixar vivos os católicos. Porém, eles não sabiam quem na cidade era católico e quem na cidade não era católico. E o que foi que eles fizeram? Qual foi a ordem que eles receberam? Mata todo mundo. Mandou matar todo mundo na cidade, que Deus ia se encarregar de separar quem era católico e quem não era. É a mesma coisa que estão fazendo com a dieta hoje em dia. Estão pegando tudo da dieta que nós temos hoje em dia, ocidental, moderna, e está dizendo que tudo está errado. Está matando tudo na dieta e dizendo que tudo está errado. Mas não é assim que se trabalha. É muito óbvio e muito bom nós primeiro fazermos uma lista de suspeitos e eliminarmos quem não é suspeito. Por exemplo, existem milhares de tribos indígenas e outras populações nativas que têm um consumo alto em carnes e gorduras. Os esquimós, por exemplo. Existe uma tribo esquimó no Ártico, no Canadá, chamada os Inuits. Os Inuits não, chamada Inuits, né? Os Inuits, eles têm uma alimentação muito rica em carnes e gorduras e muito baixa em vegetais. Eles só comem vegetais quando não tem mais nada para comer. Se tiver carne e gordura, é isso que eles vão comer na maior parte do ano. Carnes e gorduras. E eles não têm nenhuma doença que nós temos aqui no nosso mundo moderno. Eles não têm obesidade, eles não têm diabetes, não têm doença cardíaca. Então, é muito óbvio que nós podemos perceber que carnes e gorduras não causam esse tipo de doença, já que esses povos nativos não têm. E também tem outra população nativa da África, chamada... Deixa eu lembrar o nome. Chamada... Os Maçais, o povo Maçal. Acho que é Maçal. O povo Maçal. Esse povo é conhecido pela alimentação deles ser constituída basicamente de carne, sangue e leite. Carne, sangue e leite. E esse povo também é um povo muito saudável. Quase nenhum deles tem doença cardíaca, nenhum tem obesidade e muito menos diabetes. Então nós podemos ver aqui que a nossa dieta ocidental, as carnes e as gorduras não estão causando essas doenças, já que esses povos nativos não são vítimas dessas doenças que nós, povo ocidental, sofre, né? É muito óbvio pensar isso. Agora eu vou responder as perguntas que fizeram, que eu deixei num balãozinho ontem, né, de perguntas, e eu vou responder agora as que fizeram. A primeira delas não tem nada a ver. Você sabe dar nó em punho de rede? Eu sei, né? Não sei se é o jeito certo, mas eu sei. Que pergunta louca. A segunda é, qual o melhor horário de treino? Se fosse um tempo atrás, eu diria que o melhor horário para você treinar
seria num horário que você está livre, né? Eu diria isso. Mas hoje em dia eu penso diferente. Hoje eu penso que o melhor horário para você treinar seria você treinar em jejum pela manhã. Se o seu objetivo for manter e ganhar massa muscular. Porque o que acontece? Quando você treina em jejum, é o período, esse período que você está em jejum, que você está em autofagia. Nesse período de autofagia, o seu corpo aumenta a quantidade de GH que é secretado no seu corpo. GH é o hormônio do crescimento do seu organismo. Então, você treinar nesse período, você vai conseguir manter a sua massa muscular, você não vai perder massa muscular, mesmo estando em jejum, e quiçá você vai até conseguir ganhar mais massa muscular. Eu meio que vejo isso como um anabolizante natural do seu organismo. É um período que você vai estar liberando mais GH e é um período que vai ser muito bom você treinar. E claro, se você não puder treinar no período da manhã, ou você não gostar de treinar no período da manhã, outra dica que eu lhe dou é treinar sempre no mesmo horário. Porque você construir um hábito em treinar em horários específicos, sempre no mesmo horário, você cria uma rotina, você cria um hábito e fica muito mais fácil você manter isso ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. Então, é duas dicas que eu acho boa para treino. Eu utilizo para mim, né? E para mim deu muito resultado. Então, para vocês provavelmente também vai dar. Outra pergunta que fizeram é o seguinte: o que você faz para comer bacon todos os dias e não engordar? O que eu faço para comer bacon todos os dias e não engordar é justamente comer bacon todos os dias. O problema aqui é a solução. Bacon não vai te engordar. Bacon, torresmo, gordura animal no geral não te engorda, ao contrário do que muitas pessoas pensam e do que muitos profissionais dizem. O que vai te engordar é você adicionar carboidratos simples junto com o bacon. Porque o que acontece? O carboidrato ele é uma fonte de energia para o seu corpo. Mas a gordura também é uma fonte de energia para o seu corpo. Se você consumir carboidratos simples junto com gordura, o seu corpo primeiro vai metabolizar o carboidrato, porque é mais fácil para ele metabolizar. Então ele vai pegar esse carboidrato e vai usar como energia. E a gordura que você consumiu junto também vai ser utilizada como energia. Mas como você já pegou o carboidrato e já está tudo cheio de energia, a gordura vai ser jogada para armazenamento para depois. E o seu corpo armazena energia na forma de gordura. Ou seja, se você consumir carboidrato junto com gordura, a gordura realmente vai te engordar. Agora, se você consumir apenas as gorduras e as proteínas, a gordura não vai te engordar, muito pelo contrário. Ela vai te ajudar a emagrecer e ainda vai te deixar muito saciado. Então, o grande vilão aqui é o carboidrato simples. Muitas pessoas pensam que torresmo engorda. Não, o que engorda não é o torresmo. O que engorda é o diabo da farinha que você joga junto do torresmo. A farinha está te engordando e você está tacando pau no torresmo. Não faz nenhum sentido. Outra pergunta é o que? Buchada, panelada, tripa, etc. tem algum valor nutricional? Tem muito valor nutricional. Você pode comer esse tipo de alimento. Você tem que aprender a comer o animal inteiro. Buchada, tripa, coração, fígado, todos esses alimentos são alimentos muito nutritivos, tem bastante nutrientes. Tanto é que os animais no geral, como o leão e o tigre, primeiro quando eles abatem uma presa, eles comem primeiro o coração, o fígado, os órgãos, os miolos e muitas vezes deixam o músculo para os abutres. As populações antigas e as de hoje também tradicionais, elas valorizam muito as gorduras das carnes. Esses órgãos como coração, fígado, vísceras no geral, miolos, são os órgãos os alimentos que os povos mais gostam de consumir. Os inuits, que eu citei mais cedo, eles pegam esses órgãos dos animais e guardam para consumo humano. E os órgãos, as carnes, os músculos mais magros, como o filé mignon, eles dão para os cachorros, para os cães, porque são considerados carnes menos nutritivas, têm menos gordura. Os próprios inuits também, eles evitam comer coelhos em excesso, porque para eles, os coelhos são animais muito magros. Então, se eles tiverem que comer apenas coelhos, eles vão morrer de fome, porque os coelhos são magros, não têm gordura. Então, a gordura é um alimento muito apreciado por diversos povos nativos no mundo, durante toda a evolução e hoje em dia também. Então, sim, você pode comer panelada, tripa, buchada sem nenhum problema. O grande problema é o seguinte: você tem que perceber o que foi utilizado na preparação desses pratos.
Por exemplo, você pode comer uma panelada? Sim, você pode. Mas se essa panelada tiver gordura vegetal, como óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, ou então margarinas, automaticamente esse alimento não vai ser bom para você. Não, vai ser apenas um alimento que vai inflamar o seu corpo e não vai te causar nenhum bem e nem vai te ajudar na perca de gordura. Então, você tem que apenas tentar ver isso na alimentação. Pode comer esses alimentos, mas sem a adição de coisas ruins, né, tóxicas, como essas gorduras vegetais. Outra pergunta aqui que me fizeram foi: dormir mal ajuda a ganhar peso? Sim, na verdade, ajuda a ganhar peso sim. Se você parar para pensar, dormir é 1/3 do que você vai fazer durante toda a sua vida. Você vai estar dormindo. Então, se você não dormir bem, consequentemente, isso vai afetar a sua saúde. De diferentes formas, não só no ganho de peso, como até rendimento no dia a dia, cognição mental, diferentes aspectos do seu dia. Então, a forma como você dorme, ter uma boa noite de sono, é muito importante em diferentes aspectos da vida, não só para emagrecer ou então ganhar peso. Você tem que ter uma noite de sono boa. Eu fiz o retorno de um dos meus pacientes hoje, o Thales, e ele até me falou que ele está dormindo muito bem. Ele mudou a alimentação dele, faz 30 dias que ele mudou, e ele disse que a noite de sono dele, melhorou muito, apenas com a alimentação. Então você veja que o seu sono pode não estar influenciando no seu ganho de peso, mas... Desculpa, engasguei. Deixa eu tomar um pouco d'água. Sim, mas é o que eu estava falando. O seu sono pode não estar influenciando no seu ganho de peso, mas a sua alimentação errada influencia no seu sono e o seu sono vai acabar com um bocado de coisa do seu dia. Vai fazer você render menos, vai fazer você engordar, vai fazer você ter um menor intelecto não, cognição mental. Então sim, o sono é muito importante. Outra pergunta que fizeram foi o seguinte: para eliminar peso, é preciso passar fome? De jeito nenhum, de jeito maneira. Aliás, você não pode perder peso passando fome. É uma forma muito errada de se emagrecer. Porque pensa comigo, vamos fazer aqui um pensamento juntos. Se você emagrecer passando fome, beleza, você até consegue emagrecer um pouco. Mas você não vai conseguir passar fome pelo resto da vida. E para você manter o peso que você perdeu, você vai ter que continuar passando fome, né? Se você perdeu peso passando fome, para você manter isso, você vai ter que continuar passando fome. E ninguém consegue passar fome pelo resto da vida. Isso não existe. Você consegue passar fome por períodos curtos, 1, 2, 3 meses, sei lá, e depois você vai voltar a comer como comia antes. Porque você não é uma máquina e você, quando voltar a comer como comia antes, você vai engordar tudo de novo. Então você tem que emagrecer sem passar fome, comendo o quanto você quiser. Você não vai emagrecer com questão de quantidade. Você vai emagrecer com questão de qualidade. Você vai comer alimentos de qualidade, independente da quantidade. Pode comer muito, não tem problema. Tanto é que eu falo para os meus pacientes, durante o primeiro mês, um dos pontos é eles não poderem passar fome. Você vai comer o quanto você quiser. Eu falo, você pode comer o quanto você quiser, mas você não pode passar fome. E claro, né, não é só porque você pode comer o quanto você quiser que você vai comer até passar mal, porque esse não é o objetivo. Você vai comer até ficar saciado. Tá saciado, para de comer. Sentiu fome de novo, volta a comer, tranquilamente. Mas comendo dos alimentos de qualidade, os alimentos adequados que vão favorecer a sua saúde e vão favorecer a sua perca de peso. Eu tinha outra coisa para falar sobre isso, o que era? Outra coisa é o seguinte, outro pensamento. Vamos dizer que você come 2.000 calorias por dia, né? Caloria não é muito importante, mas só para vocês entenderem. Vamos dizer que você come 2.000 calorias por dia e você tá gordo. Então, o que você faz? Eu quero emagrecer, eu vou comer 1.200. Você comia 2.000, agora você vai comer 1.200 para emagrecer. Ok, você até emagrece. Mas seria estranho você voltar a engordar se você voltasse a comer 2.000? Ou você vai passar o resto da sua vida comendo 1.200 calorias? Não existe, só para vocês terem a ideia, como não existe essa questão de diminuir quantidade de comida para querer emagrecer. Você talvez até emagreça a curto prazo, mas você não vai conseguir manter isso para o resto da sua vida. E não faz sentido você emagrecer para depois engordar. É uma loucura. Né? Loucura não é comigo. Eu trabalho com base científica, né? Então emagrecer e se manter magro. É o óbvio. Outra questão. Não é isso. Beber água em jejum emagrece?
Essa questão de beber água em jejum é a mesma coisa do chá. O chá ajuda a emagrecer? Beber água em jejum ajuda a emagrecer? Não, não vai ajudar a emagrecer. Vamos dizer que ajude, mas a ajuda é tão mínima, tão pequena, tão minúscula, tão ínfima, que não vale nem a pena a gente cogitar. O que vai te ajudar a emagrecer é a alimentação. A alimentação vai te ajudar a emagrecer a curto, médio e longo prazo. A maior diferença do seu objetivo, alcançar o seu objetivo, seja de perca de peso ou ganho de massa muscular, vai ser a alimentação. Vamos supor que você está tomando água todo dia em jejum, ou então bebendo chá para ajudar a perder peso, mas a sua alimentação está toda desregulada, está toda esculhambada. Você não vai conseguir emagrecer, consequentemente. A sua alimentação, que é praticamente todo o processo, não está certa, então não vai ser uma água em jejum, ou um chazinho, ou um suplementozinho que vai te ajudar a emagrecer. A alimentação, sim, é a base, é o pilar de tudo. O resto realmente é resto. A alimentação é o pilar. Outra pergunta aqui é: para emagrecer, tenho que ter horário fixo para comer? Não, você não precisa ter horário fixo para comer. Você não precisa comer de 3 em 3 horas. Isso aí é um mito que foi jogado aí para a população, que até hoje, até muitos profissionais acreditam nessa putaria. Comer de 3 em 3 horas. Teve um tempo que até eu tava ficando louco com esse negócio de comer de 3 em 3 horas. Dava 3 horas e eu já tava maluco, tinha que comer, porque senão eu ia catabolizar. Eu era louco também, uma loucura medonha. Mas não existe. Você tem que comer, como eu falei mais cedo. Comer quando tem fome. Você tem fome, você come. Tá saciado? Para de comer. Sentiu fome de novo? Coma. Se você sentiu fome depois de 3 horas, você pode comer, não tem problema. Mas caso você sinta fome depois de 6, 7 horas, coma só depois desse horário. Coma apenas quando sentir fome. Foi isso que o nosso corpo utilizou durante toda a evolução humana. Antigamente não tinha esse negócio de comer de 3 em 3 horas não. Isso foi uma coisa que começou a vir lá para 1970, é uma coisa muito nova. Inventaram isso, não sei com que base, mas é loucura. E outra pergunta era: tenho que parar de comer doces? No caso é para emagrecer, né? Tenho que parar de comer doces para emagrecer? Não, você não tem que parar de comer doces, de jeito nenhum. Mas tudo tem sua hora, né? Se você está querendo regular seu metabolismo para queimar gordura, por enquanto você vai ter que parar um pouco com os doces para depois adicionar eles como exceções. O que acontece é o seguinte: muitas pessoas, quando estão querendo emagrecer, provavelmente é porque já estão um pouco mais acima do peso. E quando você está com um pouco mais acima do peso, um pouco mais de acúmulo de gordura, muito provavelmente o seu metabolismo ele está programado para queimar carboidrato e utilizar como energia. Então ele parou de queimar gordura e utilizar como energia. Eu vou falar mais uma vez aqui, né? Tem muitos vídeos aí que eu falo: gordura no seu corpo é um armazenamento de energia. O seu corpo armazena gordura, o seu corpo armazena energia na forma de gordura. Vamos dizer que você cai no meio da floresta e você não consegue alimento, não consegue caçar, não consegue se alimentar. O seu corpo tem que sobreviver de alguma forma. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar das gorduras, que é a reserva de energia que ele tem, e para utilizar no próprio organismo e se manter vivo. O grande problema é que quando você come muitos carboidratos, todos os dias, muitas vezes ao dia, durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, você programou o seu metabolismo para queimar carboidrato e utilizar como energia. Você desprogramou ele para queimar gordura e utilizar como energia. Então, o que é que eu faço? Durante o primeiro mês, para todos os pacientes, eu coloco o desafio dos 30 dias. São 30 dias onde ele vai ter uma alimentação baixa em carboidratos, com alimentos ricos em proteínas, gorduras e também entram os vegetais, mas principalmente rico em gorduras e proteínas, para a gente conseguir reprogramar o metabolismo dessa pessoa para voltar a queimar gordura. Queimar a gordura, que é a energia que está acumulada no seu corpo. Então, depois desse mês, 30 dias que ele passa sem se alimentar com doces, chocolate, açúcar, farinhas no geral, produtos industrializados, processados, para tudo. Depois desses 30 dias, o metabolismo dele, o seu metabolismo, vai se reprogramar para queimar gordura. E depois disso, a gente pode reintroduzir doces, bolos, massas no geral, em exceções. Você é o que você faz a maior parte do seu tempo. Se 80% da sua semana, 90% da sua semana, você está se alimentando bem, com alimentos de qualidade, alimentos nutritivos, é isso que vai definir o seu progresso. Esses 20%, 10% de alimentação errada que você faz, geralmente no final de semana, não vai impactar tão drasticamente. Mas também você tem que levar em conta o seu grau de dificuldade para a perca de peso.
Tem pessoas que vão conseguir ter uma flexibilidade muito grande, comer muitas refeições livres, né? Muitos doces, e vão conseguir também perder peso ao mesmo tempo. E tem outras pessoas que não. Vai depender muito de metabolismo para metabolismo. Então você também tem que ver isso. Eu geralmente gosto de deixar a minha alimentação livre para o final de semana. De segunda a sexta, eu mantenho uma alimentação mais regrada, com alimentos de qualidade, alimentos nutritivos, que vão me favorecer a uma definição muscular maior e também ganho de massa muscular. E no final de semana, caso apareça, eu como qualquer besteira que venha. Se não aparecer, eu invento, porque eu gosto de comer alguma besteira no final de semana. E também eu não estou tão na gana de ficar muito definido, né? Se você quiser ficar muito definido, perder mais gordura, lógico, você vai ter que fazer um esforço maior. Mas você pode perder peso e perder gordura mesmo colocando esses alimentos livres no final de semana ou durante a semana. É o esquema de flexibilidade, né? Você é o que você faz na maior parte do seu tempo. Você tem que ter uma alimentação boa, pelo menos na maior parte do seu tempo. É isso que vai fazer a diferença. Toda vez que você se alimenta, ou você está alimentando saúde, ou você está alimentando doença. Não tem um meio termo. A grande questão é, na maior parte do tempo, você está alimentando saúde. E nas exceções, você alimentar doença, que são essas refeições mais livres, no caso. Ah, mas então era isso. Cansei, viu? Falei demais. E eu tava morrendo de sono. Na próxima vez que eu for marcar uma live dessa, eu vou marcar mais cedo, porque uma hora dessa eu já devia estar deitado. Mas por enquanto é isso. Eu vou ler só os comentários aqui, ver se tem alguma coisa. Se perguntaram alguma coisa. Se você tiver alguma pergunta, essa é a hora, viu? Pergunta aí que eu vou ler e vou encerrar a live. 99% pode acreditar. Não entendi, mas beleza. 90% dos Nutris... Ah, entendi, agora eu entendi. 90% do Nutri não se preocupa com o pão integral. Ah, o pão integral! É verdade, o pão integral. Tem muito nutricionista que passa pão integral. Meu amigo, você comer pão integral só porque é uma farinha mais escura, não vai te ajudar não, vai te engordar do mesmo jeito. Só porque tem um pouquinho mais de fibra. Ó, valeu, Thiago. Me lembrou de falar sobre alimentos integrais. Qual a definição de alimento integral? Um alimento integral é um alimento que não sofreu nenhum processo e você vai consumir ele na sua forma integral, ou seja, ele completo. Uma farinha integral por definição, não é integral. Ela sofreu um refinamento e virou uma farinha. Qualquer farinha, independente de qual seja, não é integral. Foi um processo que ela sofreu para virar uma farinha. É a mesma coisa de você falar assim... Pronto, você dizer que farinha é integral é a mesma coisa que você dizer assim, nossa, como esse frio tá quente. É loucura, não existe. Esse frio tá muito quente. Essa farinha integral, farinha não é integral. Alimento integral é um alimento animal. Você comeu o animal por inteiro, integral. Comeu os músculos, comeu o fígado, comeu o coração, comer os miolos. Você comeu vegetais. Você pode comer o... Alface não. Brócolis você come o alimento integral, você come o brócolis inteiro. O repolho, você come o repolho integral, você come ele inteiro. Então a palavra integral é na integralidade, é o alimento inteiro, sem ter sofrido nenhum processo minimamente processado. Farinha, por definição, não é integral, então não vai te ajudar. Só porque tem um pouquinho mais de fibras ali e tal, vai diminuir um pouco o índice glicêmico e tal, e bababá, mesmo que nada, não vai te ajudar. É a mesma coisa de eu dizer assim, ó, se você comer farinha normal, você vai engordar. E se você comer farinha integral, você vai engordar um pouquinho menos. Pra que diabos eu vou deixar tu engordar um pouquinho menos? Eu quero que tu não engorde, eu quero que você emagreça. Esse é o objetivo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Oxi. Eita, tá travando no celular. Nessa dieta que você sugere, você pode tomar alguma vitamina, tipo abacate com leite? Com certeza, pode sim. Agora, só tem um problema com o leite. Eu indico muito o leite natural da vaca, porque é o melhor leite para você tomar, é o mais natural. Esses leites em caixa e em pó são leites industrializados, são substâncias brancas bebíveis. Porém, o leite natural da vaca é muito difícil você encontrar se não for interior. Então, eu deixo passar o leite em caixa e o leite em pó. Você pode tomar, tudo bem. Mas caso você tenha a opção de utilizar o leite integral da vaca, então você deva utilizar esse leite. Mas caso você queira, você pode utilizar também, tranquilo. Não tranquilo, né? Mas eu não vou deixar você sem leite, né? Você pode tomar.
Mas você pode utilizar a vitamina de abacate, vitamina de frutas no geral, porém outras frutas, fora o abacate, geralmente são ricas em carboidratos. E se você está querendo perder gordura, diminuir peso, essas frutas ricas em carboidratos também não vão ajudar vocês. E essas frutas também de hoje em dia que nós compramos no mercado são muito diferentes de frutas que você encontra selvagens na natureza. Essas frutas de mercado são muito mais doces, então elas vão ser muito mais engordantes. O abacate não, o abacate é diferente porque ela é uma fruta rica em gordura. O abacate, o coco, o açaí, mas o açaí fruta. Tem muita gente que confunde. Se você pegar o açaí fruta, ok, você pode comer. Agora o açaí que você encontra em açaiteria, essas açaiterias por aí, você vai ter açúcar. É por isso que é gostoso. Tem açúcar e você come. Aí você não vai conseguir emagrecer comendo açaí que tem açúcar, né? Não tem nenhuma lógica. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Açaí, você falou de açaí, né? Eu não tinha nem visto. Ok. E aí, Leandro, como é que tá, cara? Cadê esses treinos de calistenia, macho? Depois do Corona a gente marca um treino aí. Pronto, eu acho que por enquanto é isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Se vocês tiverem, dou-lhe uma para fazer mais alguma pergunta. Dou-lhe duas, porque eu vou tomar um banho e vou dormir. Dou-lhe três. Acho que não tem mais nenhuma. Pois valeu, pessoal. Por enquanto é isso. Quando eu for fazer outra live aí, eu marco. Eu gosto de fazer live quando eu vejo alguns pontos interessantes, aí eu escrevo, anoto e depois venho falar aqui. Mas quando eu tiver outros, eu venho e faço de novo. Aviso um pouco antes, aí vocês podem fazer perguntas e eu tiro aqui na hora. Então é isso, valeu. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, você pode me seguir no Instagram, porque por enquanto eu só estou fazendo essa live no Instagram. E também as perguntas que eu estou fazendo antes para responder na live, também é no Instagram. Então você pode me seguir lá e ficar ligado nos vídeos que vão saindo e também quando eu fizer as lives você pode fazer essas perguntas. Mas por enquanto é isso, valeu e até a próxima.